Olá, pessoal. Vamos iniciar o módulo agora falando sobre memória, certo? Então, para falar sobre memória, é importante entender que a memória ela está diretamente relacionada ao processo de organização do indivíduo, pois ela caracteriza a sua identidade. Por exemplo, quando eu pergunto quem é você, para que você possa me responder essa pergunta, é necessário que você se lembre o seu nome, para que você se lembre de onde você veio, a sua idade, a sua naturalidade, a sua origem. Então observem como a memória ela é importante no processo de organização da identidade do sujeito. Nesse sentido, podemos entender que a memória ela significa basicamente a aquisição de informações, a formação de novas informações em relação com a aquisição das novas informações, a conservação das informações que outrora foram adquiridas e das novas que foram formadas, e a evocação dessas informações, ou seja, o resgate das informações quando necessárias, mediante uma situação nova, certo? A aquisição é também chamada, como nós falamos de, como comumente chamamos de aprendizado ou aprendizagem, ou seja, só se grava aquilo que foi aprendido. A evocação é também chamada de recordação, lembrança e recuperação. Só lembramos aquilo que gravamos e aquilo que foi aprendido. O processo de aprendizagem, ele implica basicamente na aplicação, certo? Em diferentes contextos. O que é que eu quero dizer? Eu só fica claro que eu aprendi quando eu consigo aplicar em diferentes contextos. Vamos lá. Por exemplo, o há uma diferença entre entender e aprender. Vamos lembrar das nossas aulas do segundo grau de matemática. Quando o professor, ele dava aula, você entendia o assunto e ele perguntava: "Entendeu, gente?" E você respondia: "Entendi". E aí ele falava: "Vamos exercitar", e colocava uma questão e você não conseguia responder. O que significa dizer que você entendeu, porém você não aprendeu, certo? Então, o processo de aprendizagem, ele implica na aplicação do conteúdo em diferentes contextos. Vamos pegar um exemplo mais prático: amarrar o cadarço de um sapato. Quem aprende a amarrar o cadarço de um sapato, consegue amarrar o cadarço de uma bota, consegue amarrar o cadarço de um coturno, consegue amarrar o cadarço de um tênis, consegue amarrar o cadarço de diversos tipos de calçados. Por quê? Porque a técnica ela é semelhante. O que você vai precisar é adaptar em cima do contexto. Então, quando falamos em aprendizado, basicamente, ele envolve o, o recurso associado à memória voltado para a aplicação deste novo contexto. O conjunto de memórias de cada um determina aquilo que se denomina personalidade ou a forma de ser. É o que eu falei inicialmente com relação à lógica da identidade, certo? O conjunto de memória da memória, né, de várias memórias, dá a gente a identidade de quem somos, certo? Nem sequer as memórias de seres clonados, por exemplo, gêmeos univitelins, são iguais, ou seja, as experiências de cada um tornam as memórias diferentes. Os maiores reguladores da aquisição da memória, assim como de sua formação e da sua evocação, são as emoções e os estados de ânimo. Ou seja,
É muito importante a gente entender, justamente porque existem aspectos de cunho, neurofisiológico que estão diretamente relacionados com o processo de ativação, certo? Ou seja, da evocação, mas também do processo de formação e de aquisição da memória, certo? Por quê? Lembre-se que memórias carregadas de emoções, certo? Elas tendem a se tornar mais marcantes. Assim como e isso tem aspectos positivos e negativos. Por exemplo, eh, aquele almoço na casa da vovó, cheiro da pessoa amada, certo? Do primeiro amor. Eh, ex tipo, experiências que são entendidas como prazerosas, essas guardam em nossas memórias, né, uma vivacidade muito grande, justamente porque as emoções estão relacionadas, estão associadas, certo? Porém, situações de emoções negativas também o funcionamento é semelhante. E aí nós temos situações associadas a, transtornos psiquiátricos, como o transtorno de estresse pós-traumático, que é também um gatilho emocional, certo? Porém relacionado a uma emoção negativa, associada especificamente a uma emoção negativa com a situação estressora, um estímulo negativo, certo? Nós temos também as fobias específicas, a fobia social, certo? Que são memórias relacionadas especificamente, ativação de memórias relacionadas com emoções negativas. Ao que se diz, referente ao estado de ânimo, certo? Podemos pensar no estado de ânimo quando falamos com relação eh, a, a, ao humor, ou seja, como a pessoa ela está reagindo naquele momento, certo? Que também reflete a como ela irá lidar, reagir e lembrar das situações, certo? As memórias, elas são feitas por células nervosas, nesse caso, os neurônios, e elas se armazenam em redes de neurônios e são evocadas pelas mesmas redes neurais ou por outras. Elas são moduladas pelas emoções, pelo nível de consciência e pelo estado de ânimo. Então vamos lá, o nível de consciência. O que é que a gente tem que entender? Que a consciência, ela funciona como uma espécie de base, certo? Que sustenta algo como um pilar que sustenta as demais estruturas das funções cognitivas. Então, enquanto eu tenho a consciência sustentando, nós temos aqui, logo acima da consciência, a atenção. A atenção, ela entra como um suporte, certo? Dando subsídio para as demais funções. Se a gente pensar, a grosso modo, a primeira função dependente da atenção é a memória. Depois da memória, ou em conjunto com a memória, nós podemos pensar que seria outra função, seria a orientação de tempo e de espaço. Seria uma outra função que dependem especificamente da atenção. E esta, por consequência, depende do seu nível de consciência. O estado de vigilância permite que você se mantenha em estado de alerta. O estado de alerta permite que você esteja, permite que você não só perceba os estímulos ambientais, internos e externos, como também consiga fazer a alternância do seu foco atencional, certo? Como também permita você selecionar para que objeto você vai direcionar sua atenção, assim como permite também que você possa sustentar a sua atenção
e diminuir, aumentar a sua concentração e diminuir o seu grau de distrabilidade, ou seja, conseguir abstrair os estímulos ambientais, certo? Lembrando que isso está relacionado à atenção. Essa relação está diretamente associada com a memória, porque eu não posso me lembrar do que eu não prestei atenção, certo? Então, todos sabem como é fácil aprender ou evocar algo quando estamos alertas ou de bom ânimo e como fica difícil aprender qualquer coisa ou até lembrar o nome de uma pessoa ou de uma canção quando estamos cansados, deprimidos ou até mesmo bem estressados. Existe um processo de tradução entre a realidade das experiências e a formação da memória respectiva. E em outro entre esta correspondente à vocação. Então, assim, nós seres humanos conseguimos organizar através da linguagem um processo de decodificação e recodificação as informações que chegam do ambiente para a gente e as emoções elas entram como uma espécie de tempero para auxiliar neste processo de codificação e decodificação. Lembrando que, como as emoções e o estado de ânimo e o nível de consciência, eles interferem no processo de formação, certo? Aquisição e evocação, então, diretamente, é muito importante a gente entender que esse processo de codificação, ele está sujeito a erros, sujeito a interferências, certo? E essas interferências podem gerar problemas, principalmente gerando problemas de cunho psicológico, certo? Vamos encerrar aqui essa primeira parte do nosso módulo sobre memória.